Então, no mestrado eu queria saber da identidade, se interferia. No doutorado eu continuo com a ideia da identidade, mas perguntando com a seguinte pergunta. As narrativas sobre o martírio do Imam Hussein, quando ela é ensinada para as pessoas, para as crianças, para os adultos, poderia se constituir numa chamada pedagogia do martírio? E se isso se constituía, como essa pedagogia poderia fazer uma manutenção da identidade de resistência? Mas a identidade de resistência que eu estava procurando ali também era uma identidade específica, porque eu fui em busca daqueles que vivem a resistência. E aí, no caso, seria os combatentes do Hezbollah. Sim. Quando eu chego nessa vila, ali tem familiares dos mártires, do Hezbollah. E aí, de novo eu caí no lugar certo. E então eu fui fazer essa pesquisa procurando nas 3 instituições de formação de longa duração: família, escola, religião. Ver onde nessas instituições essa pedagogia se formava, como ela se formava e como isso poderia estar ajudando a fazer essa manutenção, a manter a ideia da resistência. Sim. Eu faço essa pergunta para os muçulmanos aqui do Brasil, participo da Ashura aqui. Quando eu vou para o Líbano, eu levo o que eu encontro aqui para perguntar lá. E eu percebo que tem diferenças. Porque ali, não que os muçulmanos do Brasil não tenham o mesmo ensino, mas ali você tem contextos diferentes. Você tem um contexto de fato de que ali é o local. É o local, há um conflito. Acontece isso. Há um conflito, então há uma necessidade de que valores sejam sempre lembrados, até mesmo para manter a sobrevivência num lugar tão difícil. Sim, e eu estou numa vila que é fronteira com Israel. Sim. Né? Eu estava nas regiões que eu estava, onde eu estava, eu olhava, eu já via a fronteira. Realmente a senhora que falou agora sobre uma questão muito importante, porque uma coisa é você estar ali, sim, dentro do coração dos fatos, no centro dos fatos, e uma outra coisa, a comunidade muçulmana xiita que vive, não que sejam diferentes, mas a forma de tratar, a forma de agir, sim, a vida, né, acaba sendo um pouco diferente, sim, né? E a gente sabe, para quem não conhece, né, profundamente os muçulmanos, com certeza deve conhecer que dentro do islamismo tem duas seitas, né? Sunitas e xiitas. Sunitas são a maioria, né? Xiitas aí são talvez 30%, 40%, um pouco menos, da comunidade muçulmana internacional. E essa comunidade xiita, ela foi marginalizada, ela foi perseguida ao longo de décadas. Depois da morte do profeta Muhammad, eles foram sendo perseguidos ao longo da história, durante o governo dos Omíadas, durante o governo dos Abássidas, até mesmo durante o Império Otomano. E o martírio do Imam Hussein, ele se encaixa nesse contexto da perseguição contra os xiitas, né? Então, a ideia da resistência, ela sempre esteve muito presente dentro de toda a história dos xiitas. Sim. Ou seja, ele já nasce preparado, já nasce com essa ideologia, né? E ele vai, enfim, construindo formas de viver essa resistência. Exatamente. Que foi uma das minhas preocupações, porque como eu estava colhendo dados especificamente de um grupo que vive uma resistência armada, que é o caso do Hezbollah, minha preocupação era não fixar a identidade de resistência xiita no Hezbollah, mas mostrar que ali era também uma das formas de viver a resistência, mas não a única forma. Sim. Então, verificar se a identidade xiita é, por si só, uma identidade de resistência. E como essa identidade poderia ter formas de
se mostrar, viver essa resistência. Porque quando eu leio a narrativa do Imam Hussein, eu estou vendo ali uma narrativa de resistência. Então, quando eu estou procurando a pedagogia do martírio, a ideia é essa. Quando um pai, uma mãe, a escola está ensinando essa narrativa, nesse ser humano, nesse crente, está sendo construído valores que ele está entendendo. Eu sou dessa tradição e isso por si só diz que há uma resistência em nós que não nos deixa ser humilhados, se rebaixar diante do opressor. E é isso, professora, que às vezes o Ocidente não entende. São esses significados. Quando se fala de martírio, quando se fala de uma mãe, por exemplo, que tem um filho martirizado e ela se orgulha por isso, né? Ela não abaixa a cabeça, ela não chora, ela fica feliz, é porque existe um significado por trás dessa ideologia, de que esse martírio é um martírio acima de valor, por valores, por princípios, e que isso é o caminho certo. Esse é a escolha certa, e visando mais um outro princípio dentro do Islã, que é a outra vida. Tudo são várias peças que se encaixam. Essa vida não é a vida eterna. Todo mundo vai morrer. 70, 80 anos, 90, 100 anos no máximo. E aí a gente vai morrer. E aí uma outra vida que está aguardando a gente, aquela será a vida eterna. E o martírio é um dos meios que nos levam à felicidade para a outra vida. Dizem, né, as narrativas do profeta Muhammad e dos imames, que a primeira gota de sangue do mártir que cai sobre a terra, Deus perdoa todos os seus pecados.